Olá pessoal, boa noite. Essa é uma live extraordinária numa quinta-feira. E aí eu entrei um pouquinho atrasada porque estava fazendo um trabalho, até um trabalho novo, um lançamento de um trabalho de constelação familiar com os planos energéticos, com a minha amiga Leonor Falcão. E aí eu demorei mais um minutinho, tive que me posicionar com bateria no celular, algumas coisas assim. Então, bem-vindos a todos que tiverem a possibilidade de ouvir essa live ao vivo. O objetivo dessa live de hoje é, mais uma vez, falar sobre o oráculo terapêutico Anjos Cristais. Esse oráculo, na verdade, eu queria falar com vocês, com quem está aí me ouvindo, principalmente para explicar o que é o oráculo, por que é oráculo, por que é terapêutico e para a gente poder perceber o que a gente trabalha no curso, na formação do oráculo, ok? Então, esse oráculo, gente, ele acabou sendo desenvolvido a partir de uma terapia que eu chamei de Angel Healing, né, que é a cura pelos anjos. O Angel Healing é uma terapia que foi inspirada a mim pelos anjos. É importante dizer que eu estudo os anjos há 20 anos e quando estudava os anjos eu nem imaginava que algum dia eles iam ter uma implicação terapêutica na minha vida. A gente começa a estudar os anjos porque acha bacana, porque acha bonitinho, e tem tantas imagens bonitas de anjo, e tantas imagens dos arcanjos, Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel. A gente começa a estudar sem ter muita noção do que essa energia pode nos oferecer, na verdade. E comecei a estudar a partir do conceito da Cabala, dos anjos do nascimento. Cada um de nós nasce sob a energia, a vibração de um anjo, e a partir daí o que muitas pessoas chamam de angeologia, né? O estudo dos anjos como um todo. Comecei lá, deve ter uns 20 anos, lendo o livro da Mônica Bonfiglio. Depois fui fazer o estudo da Cabala com os anjos do nascimento. Depois comecei a estudar as hierarquias angélicas para entender que seres são esses, que seres energéticos são esses. Uma coisa que eu digo com frequência é que os anjos são energias. Os anjos não têm a forma humana como nós, com uma asa, né? Então a energia dos anjos, ela está presente o tempo todo na nossa vida, mas os anjos, eles não interferem no livre-arbítrio do homem, e por conta disso, nós temos que fazer uso de uma das maiores inspirações de Jesus, que é peças e receberás. Então, todas as vezes que a gente busca se conectar a um anjo, nós temos que justamente fazer isso, pedir para receber. E se em algum momento você não receber, ou aquilo não estava totalmente pronto para vir ainda a você e vale a pena esperar, ou não era exatamente o que ia ser mais positivo na sua vida. E aí vem em pequenas partes para que você aproveite o todo. Então, nesse ano de 2018, na verdade, desde 2015, eu aprofundei o meu estudo dos anjos, e nesse ano de 2018, como terapeuta, eu permiti chegar na minha terapia uma pegada, um trabalho um pouco mais espiritual, vamos dizer assim. Eu que sou uma pessoa que todas as minhas formações foram feitas e pautadas na ciência de todas as coisas, na ciência dos cristais, na ciência dos campos energéticos, na ciência dos sistemas de corpos e das dimensões, eu me permiti expandir a minha consciência e o meu coração e trabalhar
com essas energias que são mais sutis e a gente nem precisa dizer então espirituais. A partir disso, comecei a ter várias percepções e várias intuições sobre métodos terapêuticos de trabalhar com os anjos. E junto disso, primeiro vieram para mim todas as maneiras de trabalhar, que no trabalho do Angel Healing como um todo, são pelo menos 10 tipos de tratamentos diferentes. E depois, na forma oracular. Oracular, nesse meu trabalho, oráculo terapêutico, anjos cristais, oracular significa ler o campo energético por esses arquétipos, anjos cristais, anjos multidimensionais, arcanjos e ladies, que são a parte feminina dos arcanjos. A gente consegue ler o campo energético das pessoas nas mais variadas formas e métodos com os símbolos, né? Com as cartas, vamos dizer assim. Eu deixei aqui separado para vocês um pouquinho do manual para mostrar, não fiquei com nenhuma carta na mão. No manual eu tenho imagens das cartas, além de vocês terem as cartas também. Então, na primeira parte do nosso trabalho, independente do método de terapia que a gente resolva aplicar, nós vamos fazer uma leitura oracular do campo. Oracular significa ler algo que não está exposto, que não foi dito. E isso vai nos ser revelado pela energia dos anjos através das cartas, né? Dos desenhos dos anjos cristais. Vale a pena ressaltar aqui que o meu kit de cartas, o meu oráculo em si, é composto de 42 cartas, 8 arcanjos, 8 ladies, que são partes femininas dos arcanjos, 5 anjos multidimensionais e 21 anjos cristais. Cada um desses grupos estão ligados a um chakra, a um verbo principal. A medicina chinesa nos diz que nós temos 7 principais emoções ou ações: ser, desejar, agir, sentir, falar, pensar e ver e compreender. Então essas ações estão relacionadas em cada grupo de cartas desse oráculo, ok? Na primeira parte, então, desse trabalho, nós fazemos a leitura do campo energético com as cartas, o que dá a característica oracular. E sim, vocês podem responder perguntas, inclusive, qual é o anjo que me diz, que me informa se isso vai ser bom para mim. E aí nós temos a leitura, o significado de cada anjo com a energia que ele traz com ele. Se ele é um anjo cristal, se ele é um anjo multidimensional, se ele é um arcanjo ou uma lady, ok? Na segunda parte do método, nós vamos fazer com que essa leitura oracular se transforme numa terapia energética. No primeiro módulo do curso, eu ensino 4 métodos de tratamento. Então, no primeiro método, nós trabalhamos uma forma, eu digo que é o aconselhamento, é o método do conselho, que você pode efetivamente pensar em alguma coisa que você deseje fazer na sua vida, que você precise, e trabalhamos de forma oracular, pedindo uma resposta, tentando identificar qual é o obstáculo, um conselho e uma orientação do que energia é preciso limpar e que energia é preciso ativar no nosso campo para que aquele tratamento, aquela terapia seja possível. Todo o meu trabalho, além do baralho em si que as pessoas têm para trabalhar, todo o meu trabalho é acompanhado de muitos gráficos. Esses gráficos, eles são os nossos materiais de apoio. Com o gráfico na mão, nós podemos fazer toda a nossa parte oracular.
Então, dentro do curso, a gente tem todo esse material também. Então, o método número 1, que é ensinado no primeiro curso, método do conselho. Método número 2, método das ações. Esse método das ações nos abre uma possibilidade de trabalhar na harmonização dos nossos chakras, com os cristais ou sem os cristais. A gente aprende as duas maneiras no curso. Trabalhamos também o método das áreas da vida. As áreas da vida vêm do conceito do Feng Shui, de uma escola, que é a escola do chapéu negro, que trabalha abundantemente as áreas da vida no corpo. Então, nós temos pontos no nosso corpo que nos ajudam a revitalizar, a harmonizar, a ativar as áreas, todas as áreas da nossa vida. E, dentro desse trabalho também, nós fazemos a leitura oracular do campo energético do cliente, de acordo com as áreas da vida. Temos mais um grande gráfico aqui. E, após essa leitura oracular, nós vamos também aplicar essa terapia no corpo. Por isso que o método é oráculo terapêutico Anjos Cristais, porque a gente aplica a terapia. A gente não faz só a leitura do campo, há todo um tratamento envolvido nesse método. Nesse método da área da vida, após essa identificação, nós fazemos o equilíbrio através do corpo. As cartas, elas são programadas energeticamente por mim, cada kit, cada deck, e funcionam como um instrumento de ativação de tubos de luz, de cor e energia dos anjos, para que, como se fossem gotas de chuva, a energia dos anjos vão entrando nesses tubos e vão pingando essas energias para que o nosso corpo possa absorver aquilo que ele pode ou que ele necessita naquele dia. Um outro método dentro desse curso número 1 é o método dos planos energéticos, é o método que trabalha os nossos níveis de consciência. Muitas vezes nós queremos um objetivo na nossa vida e nós focamos só na parte material desse objetivo e esquecemos de pensar como é que eu vou me sentir quando esse objetivo tiver sido alcançado. Como é que eu vou pensar sobre isso? Como é que tudo meu vai funcionar? Dentro desse método dos planos, nós unificamos quem somos, como agimos, o que sentimos e como pensamos e falamos. Nós unificamos essa energia na chama trina, que é a chama que se ativa para o perfeito equilíbrio da mentalidade, da materialidade e da espiritualidade. Esse é um trabalho realmente terapêutico. Ele é oracular, porque é ele quem revela o nosso campo energético, que muitas vezes a gente não sabe o que sente, e aí a leitura oracular vai me ajudar nesse ponto. Mas, acima de tudo, é um procedimento, é uma terapia, realmente vai muito além de um trabalho oracular. Ele não tem nada de adivinhatório, ele é um trabalho de orientação. Quando a gente lê o campo com a energia dos anjos cristais, a gente está realmente ancorado na energia dos anjos e começando a compreender o que a gente pode fazer. Então, no módulo 1 do curso, nós aprendemos sobre as 42 cartas, as 42 cartas divididas em grupos pelos chakras. Nós aprendemos o método do conselho, o método da harmonização das emoções, aprendemos o Feng Shui no corpo, a harmonização das áreas da vida, os nossos níveis de consciência, que é excelente para trabalhar propósitos. Quero trabalhar a minha saúde,
quero trabalhar a busca de um emprego, o ganho financeiro, unificar as energias para que isso seja possível. E temos também o método de harmonização dos relacionamentos. O método da harmonização dos relacionamentos não envolve somente vida afetiva, envolve relacionamentos em geral. Então a gente faz a conexão, né? A explicação de como essas duas pessoas que estão envolvidas no relacionamento, como elas se relacionam uma com a outra, e realizamos a terapêutica com aquela pessoa que está com a gente ali no atendimento, ok? Isso tudo nos traz realmente a capacidade de perceber essas energias no nosso dia a dia. Basta você se conectar com a energia dos anjos, basta você todos os dias pedir, tirar, né, chamar um anjo. A gente diz tirar uma carta, mas na verdade é chamar um anjo. Quando eu pego de manhã o meu kit, o meu deck, eu digo qual anjo vai me enviar uma mensagem hoje. E aí eu puxo uma carta que representa a energia daquele anjo. No módulo 2 do curso, que não é obrigatório, é um módulo seguinte para quem realmente tiver afinidade com o método, aí sim nós temos um trabalho que é a parte quântica do método. Eu vou mostrar para vocês a mandala. Essa mandala grande que vocês estão vendo aí em cima, ela vem como ferramenta, como instrumento de trabalho do módulo 2 do curso, que é o módulo quântico. Então, o módulo 1 eu chamo de módulo terapêutico e o módulo 2 é o módulo quântico. Nesse módulo quântico, nós vamos também fazer a leitura oracular, mas essa leitura oracular envolve a missão de vida de cada um de nós, baseado no conceito das dimensões energéticas, da primeira à 12ª. Cada dimensão traz em si uma missão para nós. E aí nós vamos perceber que dimensão que está regendo o nosso momento de vida e como é que a gente faz para unificar, para viver ao mesmo tempo nas 12 dimensões. Porque a gente não vive uma dimensão de cada vez, a gente vive todas ao mesmo tempo. Nesse segundo método, a gente de forma quântica também trabalha as áreas da vida, mas nesse momento, nessa segunda parte, a gente está trabalhando mesmo na nossa vida, nos aspectos mais materiais, no trabalho, no dinheiro, na espiritualidade, na saúde. No módulo terapêutico, nós estamos ativando isso no nosso corpo. No modo quântico, nós estamos ativando isso na vida, na nossa matéria energética externa. Trabalhamos também nesse módulo quântico com os planos físico, mental, emocional e energético, porque muitas vezes aquela questão que a gente está trabalhando, que se repete muito tempo na nossa vida, tem origem num desses planos e fica preso ali sem que a gente possa andar para frente. Nesse módulo quântico, a gente trabalha com o conceito do meu método Cristais de ativar ou desbloquear todas as energias que forem necessárias para que esse grande emaranhado energético positivo dos anjos possa se ampliar no seu campo. Nesse módulo quântico, a gente trabalha com o pêndulo, com a radiestesia, justamente para que seja possível ativar no nosso campo o que a gente precisa e desbloquear do nosso campo o que não nos serve mais. Se formos chamados por essa terapia Anjos Cristais, depois do módulo 1 terapêutico e do módulo 2 quântico, nós podemos passar para uma formação seguinte, complementar, que é a formação que vai nos habilitar a ser terapeutas de Angel Healing. O Angel Healing, que é a cura pelos anjos,
tem como objetivo curar as feridas da alma. E dentro desse terceiro módulo, nós temos mais várias formas, vários métodos de tratamento. O método dos órgãos, o método da ancestralidade, os escudos de proteção. É um trabalho que, quando a gente realiza inteiro, nós temos pelo menos 10 métodos de tratamento, com a leitura oracular do campo, e temos também a parte quântica, que vai fazer com que a energia que eu tenho, que é trabalhada em mim, se expanda para o coletivo. Lembrando sempre a citação de Elisabeth Lesser, de que a alma que se eleva, eleva o mundo. Então, hoje era esse o objetivo dessa live, explicar um pouco mais sobre as formações que muitas pessoas têm me pedido, e falar me parece mais simples do que digitar e escrever, né? Porque vocês podem perceber a energia e perceber as explicações. Se você está acessando esse vídeo ao vivo, como eu vi aqui um monte de gente, mãe, Sueli, Estela e Aron, saudade imensa de vocês, e mais algumas pessoas que já passaram aqui, eu não pude falar todo mundo na hora. Então, aqui vocês têm a possibilidade de entender os 3 métodos, né? Na verdade, os 3 módulos desse curso. Mas eu digo para vocês que vocês não precisam fazer o curso, os 3 módulos. Quem tiver vontade de conhecer a energia Anjos Cristais, participe do módulo 1. Vocês vão entrar em contato com essa energia, vocês vão aprender a fazer a leitura oracular e vão aprender a trabalhar de 5 formas terapêuticas no corpo, no seu, no da sua família, no do seu cliente. É um método de terapia mesmo, 100% eficaz. Eu já tenho muitas coisas boas que acontecem, inclusive em mim, né? Que vou fazendo e vou usando também a terapia em mim. Quem gosta mais da parte oracular, com essa pegada mais quântica, vai ter que passar pelo módulo 2, e aí vou lembrar de novo, essa mandala é a mandala do módulo 2, e aqui a gente fala sobre as dimensões energéticas, aí sim, sobre o Feng Shui na vida e não só no corpo, e sobre os planos energéticos, realizando ativações ou desbloqueios que o nosso corpo peça, para que a gente tenha mais possibilidades de ampliar, né, de elevar a nossa alma e elevar o mundo. E para as pessoas que futuramente quiserem se tornar terapeutas de Angel Healing, essa técnica de cura das feridas da alma tem um 3º módulo. Lembrando, mas se só fizer o primeiro, vocês vão trabalhar com a técnica, vocês se tornam terapeutas Anjos Cristais. Se vocês fizerem o módulo 2, vocês se tornam terapeutas quânticos Anjos Cristais. E se vocês fizerem os 3 módulos, vocês se tornam terapeutas de Angel Healing, que também é a energia Anjos Cristais. Se vocês assistirem agora no ao vivo e mais tarde e quiserem tirar dúvidas sobre o método, dúvidas sobre os cursos, eu vou postar aqui embaixo nos comentários o programa de cada um dos 3 módulos, porque vocês vão ficar sabendo o que tem para a gente aprender. E se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui, porque se eu responder aqui exatamente nos comentários dessa live, desse vídeo, mais pessoas têm possibilidade de tirar as suas dúvidas e compreender um pouco melhor. Como eu sempre gosto de deixar uma mensagem, eu vou aleatoriamente abrir aqui o meu manual. Não, até vou fazer pela imagem das cartas. Eu estou num lugar improvisado porque estava sem bateria no celular. Uma das coisas que eu disponibilizo também para os meus alunos é essa lâmina grande com a explicação das cartas e a imagem, para ficar sempre mais claro
E eu vou fazer um teste que faço normalmente. Vou correr energeticamente os meus dedos e vou ver que mensagens que a gente pode ter para hoje, ok? A primeira mensagem, Anjo Cryon. O Anjo Cryon, ele nos ensina a nos imunizarmos de tudo aquilo que não nos faz bem. Ele nos ensina a usar o amor do coração para neutralizar todas as ações mais densas, a limpar a reatividade e a intolerância que nós podemos estar vivendo, tanto conosco quanto com o próximo. Anjo Cryon nos ensina que o amor transcende tudo e nos torna imune a todo o mal. Acho que não é por acaso que saiu uma mensagem de Cryon nesse momento tão político que nós vivemos. Vamos ver uma mensagem complementar, se a gente precisa. Uma mensagem complementar do anjo Água Marinha. O anjo Água Marinha, ele é muito interessante trabalhar com alguns deles. Ele nos conduz ao aumento da intuição, da criatividade. O anjo Água Marinha nos ajuda a compreender melhor as nossas emoções, os nossos medos inconscientes. Estimula a nossa expressão, facilitando a comunicação, principalmente a comunicação dos nossos sentimentos. O anjo Água Marinha, ele faz esse caminho entre o que eu sinto e o que eu falo. Então, que no dia de hoje, que durante essa próxima semana, nós possamos usar a energia do nosso coração para nos tornar imune a tudo o que nos faz mal e possamos também expressar exatamente o que o nosso coração sente, nem mais nem menos, ok? Então, pessoal, muito obrigada. Essa foi uma live extraordinária, com um tempinho reduzido, como uma maneira de explicar esse trabalho. Se você se sente chamado, entre em contato comigo a qualquer hora, para a formação no Rio de Janeiro, para a formação em São Paulo também, no dia 2 de novembro, e em qualquer lugar do mundo, do universo, do planeta, onde houver um chamado para que os anjos cristais trabalhem a energia, todos estaremos juntos lá. Muito obrigado, uma noite linda para vocês e lembrem-se, vocês que gostam sempre muito de Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel, honrem também os outros arcanjos, todos trabalham juntos e não se esqueçam, quando pensarem num anjo, façam um pedido e também não se esqueçam de exercitar a gratidão. Às vezes, a gente passa pela vida e esquece de agradecer. Basta olhar para o lado, numa pessoa que adoece, numa pessoa que se entristece, numa pessoa que nesse momento vive um momento difícil. Olhe para você e reconheça e agradeça pela sua saúde, pela sua alegria, pela sua vitalidade, por ser quem você é. Agradeça. Então, faça um pedido agora a um anjo que você mais gosta, a um arcanjo que você mais gosta. Faça um pedido, mas agradeça por tudo o que você é. E, quando pedir, peça a ele que isso que você está pedindo seja estendido também a todo mundo que precisar da mesma energia. Obrigado, pessoal. Um beijo, uma boa noite. A minha turminha de plantão até segunda-feira na live oficial. Até.